Quem é Deus e quem é você? Bem, nós temos falado sobre as características de Deus e as características do ser humano. O que acontece com a gente? Como que a gente age? Pois é, o que é buscar a sua própria glória? Você sabe quando a pessoa busca a sua própria glória, assim, ser honrado pelas pessoas, é agradar as pessoas. Às vezes até mesmo comprar essas pessoas, comprar presentes, aguçar o orgulho dela, falar das boas coisas que ela faz para aumentar o orgulho, o ego dela. E aí, claro, quem faz isso alcança, assim, favores, honras, glórias das pessoas, porque as pessoas querem ouvir as coisas que são a favor delas, né? E nem sempre é a verdade, nem sempre o que é certo, o que é justo. E aí é que entra a separação daqueles que procuram a sua própria glória ou a glória de Deus. Bem, Jesus falou assim: eu, porém, não busco a minha glória. Já não é a primeira vez que ele fala isso, tá? Ele falou, eu acho que um capítulo anterior sobre isso, que ele não busca a glória dele. Há quem a busque e julgue. Se você é um tipo de pessoa que fica puxando o saco, buscando uma forma de agradar as pessoas, sabe aquela pessoa muito insegura, quer fazer de tudo para outra pessoa não reprovar ela tem que fazer tudo perfeito, não pode errar, não pode aprender, não pode ser chamada a atenção, não pode ter a fase dela normal de aprendizagem, porque ela não permite, ela tem que ser perfeita, né? Há aquelas pessoas que procuram passar essa imagem, né? E, na verdade, acabam sendo artificiais, né? Jesus fala assim: eu, porém, não busco a minha glória. Se ele buscasse a glória dele, ele não ia falar a verdade. E você vai ver aqui como que ele lida com esses judeus que estavam contrapondo ele. E Jesus disse assim: há quem a busque. Tem gente que busca a glória. E julgue. Você que busca a sua glória, julgue se eu tenho procurado a minha glória. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Nunca verá morte. E disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Tipo assim, eles não estão entendendo nada que Jesus está falando. Como assim nunca vai ver a morte? Abraão morreu. E como é que eles vão guardar a sua palavra se eles nunca nem ouviram a sua palavra? Pensando eles que Jesus é desse mundo. Não, Jesus já existia. Jesus havia criado todas as coisas. Está escrito no início do livro de João. Que por ele tudo se trouxe à existência através de Jesus. E aí eles falam: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Ok, gente, eu entendo que às vezes as pessoas pensam assim: poxa, você está falando que seu pai é Deus, que Jesus falava, né? O meu pai, que não busca a glória. E eles não estavam entendendo nada. Tá bem, mas se eu julgar como ele está falando, você tem buscado a sua glória. Agora, julgue que eu não tenho buscado a minha glória. Tanto é que eu estou falando a verdade para você. Estou falando do meu pai, estou falando da verdade. E vocês não conseguem ouvir a verdade porque atinge o seu orgulho. É verdade, gente. A verdade sempre vai atingir o orgulho da pessoa, né? O ego dela. Ela quer sempre estar certa. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ou seja, vocês não me aceitam, você não aceita a verdade, e eu
não tenho que me adaptar a vocês, para vocês me aceitar, porque eu vim com uma função, com o objetivo de servir a meu Pai. E quem me glorifica, quem me honra, é o meu Pai. É esse Pai que vocês dizem que é o seu Deus. É Ele que me glorifica. Se você não me glorifica, se você não me aceita, se você não aceita o que eu estou fazendo em função de você, em falar a verdade, cuidar de você, porque eu estou falando a verdade para tirar você dessa escravidão, dessa resistência, desse orgulho, daquilo que não faz você desenvolver como pessoa. Mas se você não aceita, não é o meu objetivo você aceitar ou não. Meu objetivo é servir o Pai, é falar a verdade para te salvar. Se você não aceita essa verdade, eu te respeito. Mas quem vai me glorificar é o meu Pai. Jesus disse, e vós não o conheceis. Vocês não conhecem meu Pai, Deus. Vós não conheceis o meu Pai, mas eu o conheço. Eu sei quem Ele é, as características dele. E eu represento Ele aqui. Sabe, Jesus estava falando para libertar aqueles judeus. Mas como eles eram resistentes, estava difícil. Jesus disse assim, se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Eu gostaria que você, ouvinte, pensasse sobre você. Se você conhece a Deus, que muitos dizem que conhece, e tem gente que conhece mesmo, você tem provas que você aceita a verdade. E você não busca a sua glória, porque Jesus não está buscando a glória dele, ele está buscando a glória do Pai. É o Pai que tem que aprovar ele, tem que honrar ele. E é isso que é todo aquele que conhece a Deus. Quer que o Pai o honre, não ficar procurando honra de terceiros. Pense você, será que você tem se importado mais com a honra do povo, das pessoas, do que a de Deus? Isso fala muito sobre a sua fé. E é isso que você vai avaliar agora, enquanto vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Você tem coragem de falar a verdade? Ainda que você tenha que ser descompreendido, mal visto. Será que você ama a tal ponto de você lutar para falar a verdade a uma pessoa resistente? É porque, eu vou te dizer, o que Jesus fez, eu desistiria até mesmo de falar com eles, com esses judeus. Se Deus fosse como eu não estaria salva, porque eu não seria salva, porque eu não teria as misericórdias que Ele tem me apresentado. Por isso que Ele é único, Ele é digno, a Ele se faz oração, a Ele se pede, a Ele se depende, porque Ele está realmente acima de todos nós. E eu reconheço isso, espero que você também reconheça. Olha só o que aconteceu. Jesus disse assim, Abraão, vosso pai, né? Porque eles falaram assim, Abraão morreu e você diz que ele guardou a palavra que não morreu, como assim? E Jesus falou assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ou seja, Abraão viu
o dia do Senhor Jesus vir aqui na terra. Ele teve essa visão de vir. E é algo tão espiritual, gente, que é uma certeza que se você falar para as pessoas, elas não vão entender. Abraão, ele viu o dia que Jesus viria para resgatar o povo escolhido por Deus, né? Vosso pai exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já via ele. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Olha só, o que é não buscar a sua própria glória? Se você buscar a sua própria glória, você vai querer agradar as pessoas. Você não vai confrontar com a verdade para libertar. Ainda que aquela pessoa não receba, mas porque você o ama, você fala a verdade, sabe? Eu vejo assim. Sabe aquela oração do Pai Nosso que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Eu vejo que o que eu deixo de fazer para o próximo são dívidas, assim como pecados, né? São dívidas. A minha fé demanda de mim entrega às pessoas. Então, eu sei que eu não posso agradar as pessoas. Eu tenho que fazer o papel que Deus me deu. Ou seja, a forma que Ele tratou a mim, que tem me salvado, é a forma que eu falo para vocês. E eu não vejo problema em falar a verdade, porque é ela que tem me salvado, é ela que tem me libertado de ideias e filosofias erradas. Então eu falo a verdade, sem receio, sem querer comprar você, porque eu amo a sua alma, eu quero o bem para você, como Deus tem feito o bem para mim. Bem, eu tenho falado do que Deus tem feito na minha vida. E eu tenho passado essa mensagem que não é minha, mas é da palavra de Deus. Se você aceita, com certeza amanhã, depois, de repente você está mexido aí agora. Mas você está mexido porque a palavra de Deus é que causa isso. Não é eu não tenho poder para isso, mas a palavra de Deus sim. Ela é como uma espada de 2 gumes. E ela separa o que é injusto e o que é justo. Se você tem sido, mexido, é porque Deus tem falado com você. Não veja isso como mal, veja isso como muito amado. Jesus estava amando aqueles judeus, mas eles quiseram matar Jesus. Não queira matar, mantenha-se firme. Eu sei que dói, essa dor é para o seu bem. Não é para te humilhar e nem fazer você se sentir inferior, não. É para o seu bem. E amanhã você vai agradecer por isso.